Docentes da educação escolar indígena agredidos na porta da governadoria baiana em pleno mês de abril. Quer saber mais? Continue conosco. Salve, salve, colegas, tudo em paz? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 9 de maio de 2022. Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Pois é, no dia 26 de abril deste ano, um grupo de professores e professoras indígenas foi agredido frente à governadoria, aqui em Salvador, na Bahia. O que será que aconteceu? Antes de responder, saibamos que a Bahia possui em seu território diferentes etnias indígenas. São os nossos parentes e também são os povos originários da terra, a exemplo das etnias Funiô e Cariri-Xocó, como também nós temos os pataxós Ranranran, Tupinambá, Tuxá, Tumbalalá e Xucuru Cariri, dentre outras etnias. Aproveito para saudar aos nossos parentes que estão por toda a Bahia. Precisamos também compreender que a educação escolar indígena tem sido feita de uma história de luta e resistência, pois indicadores oficiais revelam que a assistência estatal avança lentamente a cada década, o que não deveria acontecer, pois os povos indígenas são os donos da zorra toda por aqui e estavam aqui antes mesmo da invasão portuguesa em 1500. Mas é importante também dizer que para falar de indígenas e de educação, precisamos compreender e diferenciar os conceitos sobre educação e sobre educação escolar indígena. Segundo Givandete Evangelista dos Santos, Suzana Maria Silva Martins e Valusa Maria Saraiva, professoras de responsabilidade, para os indígenas, a educação diz respeito aos atos familiares e comunitários, de ensinar o que deve ser básico para suas vidas, considerando os seguintes aspectos: corpo físico e suas etapas de vida, relação com a natureza, o meio ambiente, com as pessoas, respeito e reverência ao sagrado, costumes para o provimento e uso dos alimentos, as formas de utilização das plantas e ervas medicinais do seu território, dentre outros aspectos que estão compreendidos dentro do conceito de educação fixado pelos próprios indígenas. Por outro lado, deve-se compreender a educação escolar indígena como aquilo que cabe à unidade escolar formal, que obedece a uma base nacional comum no desenvolvimento dos seus conteúdos, mas que também deve considerar a dinâmica, que diz respeito às formas de afigurar a cultura e toda a complexidade dos diferentes povos indígenas. Ou seja, educação indígena deve ter um currículo próprio, com a cara dos povos indígenas. E a educação para o povo indígena possui o seu conceito próprio, que eu falei anteriormente. Pois bem, mas por que mesmo os nossos parentes indígenas estavam na governadoria no último dia 26 de abril? Conforme apuramos, 1.800 indígenas estavam acampados na Assembleia Legislativa da Bahia em razão de uma mobilização para discutir as suas pautas relacionadas à educação, saúde e seus territórios. Só para ilustrar a situação de nossos parentes, que agora reivindicam, vocês sabiam que o Estado da Bahia criou a carreira de professor indígena em 2011 e de lá para cá nunca foi regulamentada? Pois é, nossos colegas indígenas sofrem esta discriminação quanto à carreira docente indígena. Até nisso, o Executivo e o Legislativo baianos estão negligenciando, sem falar no silêncio da eterna diretoria sindical, que, por sinal, nunca trata deste tema nem discute nas assembleias de classe a crise dos docentes indígenas. Por isso, diante da tentativa de negociar com o governo da Bahia as pautas, nossos indígenas protestaram e foram até a governadoria lá naquele dia 26 de abril e foram recebidos com spray de pimenta e muita violência. Segundo a professora Verônica Pataxó, a mobilização daquele dia teve a educação como pauta principal. Ela acusa o governo do estado de cometer racismo institucional.
Ela afirma ainda, em um grande jornal de circulação, abre aspas, a nossa reivindicação é por valorização e para que o governo do estado do PT possa parar com o racismo institucional que vem cometendo contra a categoria de professores indígenas. Nós recebemos menos que os professores não indígenas e sem nenhuma explicação jurídica para isso. Fecha aspas, diz a professora Verônica Patachó. Por outro lado, o governo se defende, dizendo que já havia programado, naquele dia 26 de abril, uma série de reuniões para a discussão da pauta. Mas sabem como é, né? Eles agendam reunião atrás de reunião, remarcam, mas a realidade é que os nossos parentes indígenas já estão há uma década esperando pela regulamentação da carreira docente. Assim não dá. Enfim, colegas, o que surpreende é a forma como a educação, em suas diversas vertentes, tem sido tratada nos últimos anos pela Assembleia Legislativa e pelo Executivo baianos, com silêncio evidente da eterna diretoria sindical. Por isso eu sempre digo, é hora de mudar tudo. É isso aí, categoria. Nosso apoio total para os colegas e parentes que são docentes indígenas. Estamos por aqui para apoiar no que for possível. Se quiser saber mais sobre o assunto, deixarei links aqui na descrição deste vídeo. Siga também as nossas redes, @MarcoAurélioProfessor e o Instagram, Facebook e YouTube. Basta digitar @MarcoAurélioProfessor. Curta agora este vídeo e compartilhe para toda a Bahia saber. Abraços e até o próximo vídeo.